Roberto Perini, teve uma situação de AVC, foi internado, operado, acho que ontem, madrugada, está em recuperação. Vamos orar por ele, pela família também. Menino de 20 anos, mais ou menos. Alice sabe, tem uns 20 anos. 20 anos, no Léo. Então apareceu uma situação de AVC, precisou ser submetido urgentemente a uma cirurgia. Também queremos orar pela querida irmã Maria, lá do Jardim Elma. Também teve um AVC. Vamos orar por ela, colocar diante do Senhor e colocar isso, lembrando da Clô, colocar isso diante de Deus agora, antes de nós abrirmos a palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesta hora fazer uma intercessão. Quero pedir que o Senhor abençoe o Léo, ó Deus, esse garoto ainda muito novo, que está vivendo um momento, ó Deus, de dificuldade, de enfermidade, está lá no leito de hospital. Nós queremos clamar por ele, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa transformar esse mal em bênção. Abençoa o pastor Roberto, a irmã Águida. Ó Deus, que eles tenham a graça do Senhor, a paz do Senhor, tua presença redobrada, que eles possam desfrutar do fortalecimento que vem do Senhor, que a igreja possa estar também abençoada e seja um tempo, ao mesmo tempo que é um tempo certamente de preocupação, de inquietação, seja tempo que resulte em bênção, ó Deus, em glória do Senhor sobre aquela família, sobre aquele menino. Quero lembrar também da irmã Maria, querida irmã Maria, ó Senhor, abençoa para que ela tenha qualidade de vida, ela possa com a sua família desfrutar de paz, de alegria nesses tempos que ela vive. Nós sabemos, ó Deus, que estamos sujeitos a muitas coisas dessa vida. Permita que a Maria possa desfrutar da sua fé, com esperança, com segurança. Que o Senhor dê a ela, ó Deus, paz. Que o Senhor dê a ela tranquilidade. Abençoe a família, sustente, em nome de Jesus. E abençoa-nos agora, que queremos ler a tua palavra e queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. As crianças, claro. Vem cá. O pastor está esquecendo das crianças. Que coisa. Vem aqui. Os professores também. Eu todos aqui. Gente, quanta criança, nós precisamos de a bênção de Deus sobre nós. Essas crianças sejam aqui colhidas, abençoadas pelo Senhor. Vamos orar. Vem aqui, Nilson, vem cá você. Vamos orar pelas crianças com você aqui. Estou chamando o Nilson porque tem um menino que vai ser pai agora, no próximo dia 16, parece. E vamos pedir a oração, pedir que ele ore, pedir bênção de Deus sobre essas crianças. Vamos orar. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe de tal forma esse momento das crianças e das professoras, que na medida que as professoras vão ministrando, elas também sejam ministradas. E na medida que as crianças são ministradas, elas também ministrem. E que assim o seu reino chegue, o seu reino seja percebido, o seu amor, a sua bondade seja vivido e dê ânimo e força para todos, com sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Viu? Gênesis capítulo 4, abra sua Bíblia aí. Nós vamos ler de 1 a 16. Gênesis capítulo 4. Nós queremos hoje falar sobre nós e Caim, começo, meio e fim. Gênesis capítulo 4, verso 1 a 16. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Está fácil achar, né? Não precisa nem falar que fica entre Gênesis e Apocalipse. Já mencionou Gênesis. Vamos falar de uma tragédia. Vamos ler sobre uma tragédia. Primeira tragédia da humanidade. Eu já mencionei aqui, já falei.
Nós vamos fazer uma releitura. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás, que a melhor tradução seria: e sobre ele cumpre a ti dominá-lo. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Ou, conforme diz uma outra tradução, que possa ser suportada. 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Amém. Parece dado alerta, né? Primeira edição do Cidade Alerta da história, aqui narrado. Tem coisa que é verdade, né? Pode chamar de sensacionalismo, seja o que for, o modo como é feito, mas faz parte da história. Por que eu quero falar desse texto hoje? Por que Deus colocou no meu coração falar sobre isso? Nós estamos falando de unidade, estamos falando de estarmos juntos, de sermos um. Estamos aqui na nossa igreja enfatizando esse lado. E o que nós temos aqui em Gênesis capítulo 4 é o desfecho de toda aquela história que nós já abordamos aqui da criação, quando Deus cria Adão e Eva, nos coloca no jardim, mas aí eles desobedecem a Deus, enfrentam todas as consequências, e aqui o que nós temos é uma espécie de desfecho que nos mostra onde pode chegar a maldade. Nós temos aqui o reverso do que seria a ideia de comunhão. Nós temos aqui 2 irmãos. Aliás, os primeiros 2 irmãos da história. Os primeiros 2 irmãos de sangue da história bíblica protagonizaram uma tragédia. E certamente tem muito a nos ensinar. Esta semana saiu uma notícia que ainda está em investigação quanto
a razão por que isso aconteceu, mas um pai, numa cidade do interior de Santa Catarina, perto de Chapecó, é encontrado morto, com uma arma ao seu lado, na sua mão, e todos que estão na casa também estão mortos. A esposa dele, o sogro, a sogra, a filha de 16 anos. Tudo indica que, pelo menos é a primeira suspeita da investigação, não está comprovado, mas a primeira suspeita de quem está investigando, da polícia, é que o pai matou a família e depois se suicidou. Esse é só um dos muitos casos. Você ouviu falar da Suzane Richthofen? Todo mundo conhece esse nome, né? Que tramou e executou um plano de assassinar os pais juntamente com o namorado e mais alguém juntos, irmãos cravinhos. Está cumprindo pena. Um tempo atrás disse que tinha se convertido ao Evangelho. Agora tem uma companheira, um marido, ele não sabe dizer se é marido, se é marida, um negócio meio estranho, né? Está aí para sair em liberdade condicional, dizendo que quer constituir uma família. Isso choca a gente. Então, veja bem, essa é a primeira de muitas histórias. Talvez você pense assim: pastor, eu estou longe disso, os crentes estão longe disso, será? Estamos tão longe? Eu penso que esse texto aqui está na Bíblia para nos falar de uma tragédia que nós não gostamos de falar dela, mas nós não gostamos justamente por isso. Nós não gostamos justamente porque quando nós ouvimos, quando nós lemos uma história dessa, quando nós ouvimos uma história como esse pai e essa família, que aparentemente eu vi na internet uma casa bonita, ampla, sonho, né, de paulistanos aqui, viver no interior, uma bela casa, muito bem mobiliada, arejada, vida resolvida. E de repente aconteceu uma tragédia que você não sabe explicar. E aí o que você tem, eu penso que é um misto de sentimento, de que de alguma forma, e talvez nós não consigamos explicar exatamente, mas nós sentimos que nós, de uma certa forma, estamos próximos deles. É gente como nós. São pessoas como nós, e isso nos choca justamente porque há algum tipo de identificação. Como isso pode acontecer? E pior ainda, será que isso pode acontecer comigo, na minha família, perto de mim, com os meus filhos? Na verdade, nós estamos falando de uma situação extrema, uma situação última no sentido de que nós temos aqui no texto bíblico é o assassinato de um irmão. Isso é um irmão matando o outro. Nesses casos que eu mencionei, nós temos também assassinatos de pessoas próximas. Ouvimos falar o tempo todo de bandidos, né? De pessoas que vão assaltar e matam. Mas aí ouvimos casos como esse, ficamos chocados, falando: uma coisa não é bem assim, é mais complexa. Parece mais complexa, mas na verdade, isso aqui é uma situação extrema, mas de algo que está sempre acontecendo, que tem a ver com as relações humanas, com as relações das pessoas, com esse somos um, com a convivência, com a nossa relação com pessoas, com irmãos, ou de sangue ou irmãos de fé. De alguma forma isso aqui se aplica a nós. Porque esse texto está aqui para mostrar onde a coisa pode chegar. Mas também está aqui para nos mostrar uma realidade humana. De cada um de nós. De homens, pessoas que estão perto de Deus. Deus fala com Caim. Caim ouve a voz de Deus. Nós não estamos aqui numa situação de pessoas que estão totalmente separadas de Deus. Veja que no final do versículo 16 é que se diz que Caim
saiu de diante da face do Senhor e foi embora, como se fosse aqui uma separação. Mas aqui, no início, Caim e Abel são fruto daquilo que Deus havia dito a Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos. E o que isso tem a ver comigo e com você? Tem muita coisa a ver. Tem a ver com o modo como nós vivemos, tem a ver com o modo como nós encaramos a vida, tem a ver com o modo como nós encaramos as pessoas com as quais nos relacionamos. Nós sabemos que Jesus deu uma outra dimensão para o assassinato, já tratamos aqui, porque Jesus disse que se você odeia o seu irmão no coração, você já matou. Essa é a dimensão que Jesus dá. Ouviste que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que odiar o seu irmão, já o matou no seu coração. O que Jesus quer dizer? Esse é o espírito da lei de Deus. Ou melhor dizendo, da instrução. A instrução, as 10 palavras, que a gente conhece como 10 mandamentos, que na verdade era uma instrução para a vida, como a instrução dada a Caim aqui. Essa instrução quer dizer o seguinte: assassinato não acontece somente quando você pega uma arma e executa a pessoa e tira-lhe a vida física. Mas quando cresce o ódio, quando os relacionamentos são cortados, quando a convivência não é possível, nós temos uma dimensão diferente, igualmente da nossa, o que nós temos retratado aqui. E é por isso que eu chamei isso aqui de nós e Caim, começo, meio e fim. Porque o que nós temos aqui é uma história de vida. E eu quero olhar para esse texto hoje com os irmãos, convidá-lo a pensar comigo, mais do que pensar, abrir o coração para a voz de Deus, para nós. Isso aqui é para mim. Quando eu leio esse texto aqui, eu pensei na minha família, pensei na minha casa, pensei nos meus relacionamentos, pensei nas coisas que acontecem no meu dia a dia, pensei no meu cunhado, não em matar ele. Mas você pensa, né? Eu quero com os irmãos compartilhar isso em nome de Jesus. A primeira coisa que eu quero destacar aqui diz respeito às oportunidades ou às possibilidades das nossas vidas. Quais são as possibilidades que se apresentam na sua vida? Tudo começa assim. O texto fala que Adão e Eva se conheceram biblicamente. E aí nasceu Caim, o primogênito. E Eva, feliz da vida, diz: olha, isso é um presente, é uma aquisição. O nome Caim quer dizer isso. E aí vem o segundo filho, ela põe o nome de Abel. Abel quer dizer vaidade. É uma coisa bela, né? Eu me sinto gente com isso. Tive mais um filho e eu fico feliz, porque fiquei orgulhosa de poder ser mãe mais uma vez. Imagina aí o sentimento de Eva. Eu não posso dizer como é sentimento de mãe, porque eu nunca fui, mas imagina as irmãs aí, tem sentimento de pai. Meu cunhado vai ser pai daqui a pouquinho pela segunda vez, e não tem coisa igual. A gente se sente gente, se sente alguém. Poxa, eu fiz alguma coisa que valeu a pena na vida. E eu gosto de pensar nisso como Deus nos dando um pouquinho da capacidade dele de gerar vida. Ele compartilha isso comigo e com você. Eu imagino a felicidade de Adão e Eva. Olha aí, o que está acontecendo? Que maravilha! Olha que meninão! E aí, um foi ser pastor de ovelhas e o outro foi ser lavrador da terra. Um foi fazer uma coisa, outro foi fazer outra. São as possibilidades da vida. Elas aparecem. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu queria ser piloto de avião. Era o meu sonho. Um dos sonhos. O outro era ser desenhista. Eu realizei. Ser pastor, eu nunca imaginei, gente. Coisa de Deus, né? Viu? Nunca imaginei. Aliás, devo dizer, acho que eu tinha a idade do meu filho, uns 12 anos de idade. Eu não sabia, não sei porquê, mas lá na casa dos meus pais, onde eles moram até hoje, uma das brincadeiras que eu fazia com a minha irmã, coitadinha, né? Ela era vocês, ela era o auditório, ela era os irmãos da igreja. Colocava lá uma cadeirinha, ela sentava lá e eu fazia o culto
porque eu estava acostumado a ver isso na igreja, eu nem imaginava esse negócio de ser pastor, eu brincava disso também. Né? Brinquei de tudo, estava conversando com a minha irmã esses dias aí, ontem, no aniversário, conversando, tive uma infância muito feliz, brinquei de tudo, soltei capucheiro, não tem capucheiro? Quem sabe, sabe? Soltei pipa, andei correndo, caí de bolemã também, mas algumas coisas também, né? Apertar a campainha do vizinho e sair correndo, roubar goiaba do vizinho, essas coisas aí, né? Fiz também. Deus foi misericordioso, uma infância feliz, agradável, né? Legal. Eu queria ser piloto, mas aí eu sou surdo de um ouvido, isso me impediu de ser piloto. Era uma possibilidade, mas a vida vai abrindo possibilidades. Abel é pastor e Caim é lavrador da terra. E aí a coisa começa com a gente reconhecendo essas possibilidades e dizer: Senhor, muito obrigado pelo que eu sou. Você já fez isso na sua vida? Agradecer pelas possibilidades que a vida lhe deu. É assim, amigo. Um nasce para ser uma coisa, o outro nasce para ser outra. E a gente precisa agradecer a Deus por isso. O apóstolo Paulo disse: pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Alguém já disse que sabe quais são os 2 dias mais felizes de alguém? Eu sei que você vai falar: pastor, o dia que eu nasci, o dia que eu aceitei Jesus. Legal, mas eu estou falando aí, eu estou falando no sentido mais genérico. Eu vi algumas vezes na internet esses dias dizendo: os 2 dias mais felizes de uma pessoa é o dia que ela nasce e o dia que ela descobre por que nasceu. Entendeu? É o dia que ela nasce e, em segundo lugar, é o dia que ela descobre por que ela está nesse mundo. Eu nasci para quê? Para fazer o quê? Para ser o quê? Para ser quem? Abel foi pastor de ovelhas, Caim, lavrador. E você? Quais foram as possibilidades que Deus lhe deu? As possibilidades são várias, e isso é coisa de Deus. Então louve a Deus por isso e diga: Senhor, muito obrigado pelo que eu sou, pelo que o Senhor me deu. E faça disso o melhor que você puder. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso porque na sequência você tem aí um momento em que Abel leva um sacrifício a Deus e diz o texto que ele oferece o melhor do seu gado, dos seus animais. Ele oferece da gordura, ele oferece o primogênito, ele oferece o que é melhor, mas Caim não. Caim vai e oferece a Deus lá alguma coisa, apresenta a Deus alguma coisa. E eu fico imaginando aqui se isso na verdade não caracterizava a vida de Caim. Mais ou menos está bom. Mais ou menos está bom. Mediocridade, sabe o que é uma pessoa medíocre? Eu quero desafiar essa igreja a nunca ser medíocre. Sabe o que é medíocre? Medíocre não é quem não sabe fazer. Medíocre é quem não sabe, não quer aprender e tem raiva de quem sabe. Esse é o medíocre. Entendeu? Então a ideia aqui é fazer o melhor que nós pudermos fazer daquilo que Deus lhe deu. Qual foi a possibilidade? O que aconteceu na sua vida? Qual é a trajetória da sua vida? Ou talvez você diga assim: mas pastor, aqui tudo bem, eles nasceram aí, cada um, mas e quando a coisa começa ruim? E quando o modelo, quando a formação, quando a educação é ruim? Nós não somos vítimas disso? De fato, há muito para falar sobre a realidade de que a educação que alguém recebe terá consequências naquilo que essa pessoa será na vida. Mas ao mesmo tempo, quando eu leio as Escrituras, eu vejo o seguinte: não é que porque começou mal, que tem que terminar mal. Quando eu leio, por exemplo, a história de um rei Asa, que é um rei mau, que não serve ao Senhor, que é idólatra, mas depois o seu filho se torna um rei que honra ao Senhor, e que fica marcado como um rei que serve ao Senhor e que quer levar Israel de volta aos valores aprendidos na lei de Moisés. Eu me dou conta
de que por mais mal que possa ter começado, o mal pode se tornar bem, em nome de Jesus. Então não fique lamentando as possibilidades que você tem, ou as situações que você vive, e ficar vivendo nessa lamúria. Faça o melhor que você puder, do que Deus colocou na sua mão. As possibilidades são várias, são muitas, e nós precisamos viver essas possibilidades que Deus nos dá. Essas possibilidades naturalmente passam pela nossa relação com Deus, que é o que nós temos aqui. Abel vai e oferece o melhor, mas Caim não. Caim oferece um trivial, alguma coisa lá, para cumprir a agenda. E aí, o que você tem aqui é que Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. E aí o que a gente tem aqui é um Caim irado. É um Caim que lhe descai o semblante, como diz essa versão bem literal aqui, né? E descaiu-lhe o semblante, isso é, ele ficou cabisbaixo, ele ficou carrancudo, ele ficou com raiva. Por quê? Porque Deus havia aceito o sacrifício do seu irmão e não o dele. Cuidado nas possibilidades da vida, cuidado com as reações emocionais, com os sentimentos que você tem. Isso aqui já é uma consequência, o resultado do afastamento de Deus, daquilo que a teologia chama de queda de Adão, a desobediência que levou todos nós para o mesmo caminho. O que diz Jeremias 17? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Frequentemente as nossas emoções e os nossos sentimentos em relação aos outros nos traem. Frequentemente os nossos sentimentos dizem uma coisa que não é verdadeira. Veja bem o resultado disso. Descai-lhe o semblante e ele vai se virar contra o irmão. Mas o irmão não é o problema. Às vezes os nossos sentimentos nos dizem coisas que não são verdadeiras. O que você sente não é real. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: ah, fulano lá não vai com a minha cara. Frequentemente eu ouço pessoas dizerem isso. Ah, fulano não gosta de mim. Porque a gente tem uma impressão diante de uma reação. E às vezes a pessoa alimenta ou trata um relacionamento baseado em sentimentos que tem, que não são necessariamente verdadeiros, ou que pelo menos são exagerados. Colocam a coisa numa dimensão que não é real. Então cuidado com isso. O que nós temos aqui é uma indicação que nessas várias situações da vida, nós precisamos aprender a lidar com as nossas reações emocionais. O que eu faço com o sentimento? Porque, gente, esses sentimentos vêm a mim também. Aqui na igreja, em qualquer lugar, as pessoas têm certas reações e aquele sentimento vem e a gente interpreta as reações das pessoas. Isso é automático, isso é quase que subconsciente. O nosso ser, a nossa sensibilidade vai interpretando as reações das pessoas, o comportamento das pessoas, e é muito fácil a gente dar uma carga emocional a uma situação que simplesmente não corresponde à realidade, não é verdade. Você já não deu situação de pessoas que você pensou assim: aquela pessoa lá, uma pessoa ruim, uma pessoa chata, mas depois, com a convivência, você percebeu que não era isso. Então cuidado. A vida nos dá muitas possibilidades, mas nós precisamos saber lidar com todas essas questões. Eu quero também destacar aqui as advertências que são dadas a Caim e a nós. Aqui eu fico impressionado com o negócio, meus irmãos. O Senhor fala a Caim: por que tiraste? Porque descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Quer dizer, se você fizer o certo,
não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, para ti será o seu desejo, e cumpre a ti dominá-lo. Frequentemente, não adianta nem Deus falar. Isso me impressiona. Nós temos aqui uma realidade que nem Deus falando adiantou. Deus falou com ele, não adiantou. Ele estava decidido a fazer o errado. Frequentemente nem Deus é ouvido. Eu fiquei feliz com isso, gente, porque se frequentemente Deus não é ouvido, e se eu não for, então, se nem Deus é ouvido às vezes, né? Quanto mais eu. Eu não espero que as pessoas ouçam o que você vai dizer, porque as pessoas às vezes não ouvem nem o que Deus fala, nem o que Deus diz, mas é o que está acontecendo aqui. Nem sempre é assim, graças a Deus. Nem sempre é assim. Nós temos o caso de Davi, que foi repreendido pelo profeta Natan, e quando Davi é repreendido, ele reconhece: eu pequei, eu errei. Nós temos o caso de Zaqueu, que não precisou nem ser repreendido. Zaqueu, quando certamente ouviu o ensino de Jesus e viu o que Jesus fazia, chamou Jesus para ir à sua casa e disse: Senhor, olha, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu fraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus diz: hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Esse não precisou nem ser repreendido. Ele caiu em si, sem precisar ser repreendido. Mas, às vezes, nem Deus falando adianta. O que nós temos aqui é uma situação extrema de coração fechado para ouvir a voz de Deus. Uma situação emocional, um sentimento que foi crescendo ali, um sentimento distorcido, que não correspondia à realidade, porque a questão não era Abel. Aliás, devo lembrar, Caim é primogênito, ele é o primeiro filho. O sacrifício do primeiro filho não é aceito, é aceito o sacrifício do segundo filho. Razão ainda maior para a indignação. E ele direciona todo o seu ódio, toda a sua indignação para seu irmão Abel. E o coração se fecha de tal maneira que nem a voz de Deus é ouvida. Eu quero lembrar aos irmãos o Salmo 95. O Salmo 95 diz assim: tem primeiro um convite: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Mas lá no versículo 7: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como em Massá, no dia da tentação no deserto. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como no deserto. Você sabe a história que eu já mencionei aqui. Aquela geração morreu no deserto, porque não ouviu, endureceu o coração. Endureceu o coração. Então, o que nós temos aqui, nesta passagem, nos fala a respeito das advertências que são feitas a Caim, e que ele não ouve. E por quê? Porque ele não ofereceu o melhor. Deus não aceitou o que Caim ofereceu. E o que Deus quer? Deus quer o melhor. Deus quer o seu melhor, o meu melhor. O que nós podemos oferecer de melhor? Qual é o meu melhor? A pergunta é simples: o que você deseja? Ou melhor dizendo, o que você deseja mais? Qual é a sua preciosidade maior? Isso está diante de Deus? Já apresentou isso a Deus? Está disposto, está disposta a abrir mão disso diante de Deus? Uma
conversando ontem com a minha filha em casa, falando sobre aquela palavra de Jesus, que se alguém não estiver disposto a deixar tudo e segui-lo, se alguém não negar a si mesmo, não é digno de mim. Aquela palavra que Jesus disse ao jovem rico: te falta uma coisa, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, e depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Por que isso foi dito para aquele garoto? Porque essa era a preciosidade dele, porque isso é o que ele tinha de melhor, porque esse era o apego que ele tinha. Por isso lhe foi pedido: entrega o teu melhor para Deus. É isso que esse texto nos fala, de um homem que não deu o melhor, deu mais ou menos, deu aquilo que ele podia dar, deu da sobra da sua vida para o Senhor. E o que nós lemos nesse texto é que a razão porque Caim foi rejeitado foi porque não deu o melhor que poderia ter dado. Simplesmente por isso. Essas são as advertências que nós temos aqui, elas aparecem para Caim, lembrando Caim: olha, Caim, se você oferecer o melhor, você será aceito, mas cuidado! Cuidado, porque o pecado está à porta. Você tem um desejo e você precisa dominar esse desejo. O desejo do qual o texto fala aqui tem a ver com essa propensão que ele já tinha no coração, o ódio já direcionado para o irmão, porque o sacrifício do irmão tinha sido aceito e o dele não. E a advertência, ele diz: olha, cuidado, cuidado com esses seus sentimentos, cuidado com o que você está permitindo se instalar no seu coração, cuidado com o que você está permitindo crescer aí nas suas emoções em relação às pessoas com as quais você convive. Cuidado com os sentimentos que você permite que morem no seu coração e determinem suas atitudes. É disso que Deus está falando para Caim e para nós. Cuidado com sentimentos que certamente vêm e virão, e que nós temos que controlar e dizer não. Porque no texto o que Deus diz a Caim é: olha, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas cumpre a ti dominar. Você vai ter o desejo de fazer coisa errada, mas não tem que ser assim. Você pode dominar. É possível dominar. É possível dizer não. É possível dizer não a sentimentos que vão crescendo em relação a outras pessoas. É possível dizer não. Eu não quero viver assim. Eu não quero permitir que a mágoa, o ódio cresça no meu coração. Eu não quero permitir que esse sentimento que eu tenho em relação a essa pessoa, por causa daquele fato que aconteceu, vá crescendo no meu coração e criando uma separação que pode chegar ao rompimento completo e último, aqui representado no assassinato. Cuidado com o sentimento que a gente permite que controle as nossas vidas. Agora, o que nós temos também aqui são as atitudes. Eu quero aqui não só chamar atenção para a atitude de Caim, porque ele mata, ele executa o seu irmão. Mas qual foi a atitude de Abel? A única coisa que Abel fez aqui no texto foi oferecer um sacrifício a Deus. Nós não sabemos o que ele fez. Nós não sabemos a história dele, exatamente quem foi Abel. Não tem nada no texto. Só dizendo que ele fez um sacrifício que tinha que ser feito e foi assassinado. Mas quando nós vamos para a carta aos Hebreus, lá diz assim, que Abel ofereceu o melhor, o sacrifício pela fé, e por causa disso, depois de morto, ainda fala. Que coisa tremenda. O que é que eu vou falar depois de morto? Nada, pastor. Morto não fala. Claro, o sentido aqui é outro. Depois de morto ainda fala, quer dizer o seguinte: ele já foi, ele já morreu, mas o seu exemplo, a sua vida, a sua fé ainda fala. Fala sem palavras, fala sem frases,
Fala pelo que foi testemunhado. Então a pergunta para mim e para você é: o que eu vou falar depois de morto? O que eu vou deixar de herança? Qual será, como a palavra que se usa aí, qual será o meu legado para minha família, para meus filhos, para minha igreja, para a igreja que eu participei tantos anos? O que eu vou deixar de memória? Segundo Hebreus, só o sangue de Jesus é que fala melhor que o de Abel. Pode conferir lá, está em 12:24. Só o sangue de Jesus fala melhor que o de Abel, porque o sangue de Jesus é remidor. Mas o sangue de Abel fala de alguém que, inclusive, por simplesmente ter feito certo, teve a sua vida tolhida. Aqui nós temos o reverso, né? A gente sempre ouve falar que quem vai servir a Deus vai ser vitorioso, vai ser abençoado. Deus não permitirá vir mal sobre ele, não é? O que diz o Salmo 91? 1000 cairão à tua direita, 10.000 cairão à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Mas e aqui? Isso relativiza o Salmo 91. O Salmo 91, gente, não é para ser entendido no sentido de que crente nunca será atingido por nenhum mal, mas é para ser entendido no sentido de que Deus não permitirá vir sobre você nada que lhe fuja ao controle e que não tenha a ver com os planos que Deus tem para a sua vida. É isso que o Salmo 91 quer dizer. Nenhum mal lhe atingirá, porque Deus está com você. Mas isso não elimina o fato de que há propósitos de Deus. Às vezes propósitos de Deus que para nós parecem insignificantes, sem sentido. Que sentido tem uma vida de um pastor de ovelhas que a única coisa que fez foi oferecer um sacrifício melhor e por causa disso foi assassinado e teve a sua vida rompida ou interrompida? Não pôde ter sonhos, não pôde projetar nada para frente, não pôde ter família, não pôde deixar descendência, nada disso. Mas deixou, talvez o melhor que alguém pode deixar. Mesmo depois de morto ainda fala. Deixou uma voz que fala, uma voz que falou para a sua geração, uma voz que ficou aqui registrado para gerações futuras e que chegou até hoje, milhares de anos depois. Uma voz que fala, mesmo depois de morto, ainda fala. Se nós temos aqui a atitude terrível de Caim, que mesmo ouvindo a voz de Deus, executa o seu plano maligno de assassinar o seu irmão. E planeja, né? Como é que chama aí? Cadê a Cláudia está aqui? Ô Cláudia, quando a pessoa planeja o assassinato, tem um nome. É premeditado, tem um nome. Hã? Não, doloso é quando é intencional. É qualificado, né? Nós chama, homicídio qualificado, não é isso? É mais ou menos isso. É mais grave. Quando você, por exemplo, ficou nervoso no trânsito lá, a pessoa, por exemplo, tem uma arma no carro para se proteger, ficou nervoso no trânsito, porque ficou nervoso, foi lá e matou a pessoa, mas não planejou, é uma coisa. Agora, quando a pessoa planejou, premeditou, analisou, viu a trajetória da pessoa, criou um plano, maquinou um plano para executar, é mais grave. E é o que Caim faz aqui, nesse texto. Ele já está predeterminado a executar. Nem Deus mudou a decisão dele. Nem Deus. E o texto fala que Caim falou com o seu irmão Abel. Há uma versão que diz: Caim falou com o seu irmão Abel, vamos ao campo. Vamos para o campo. Eles vão, ele premedita, executa. Você tem aqui um contraste. O contraste de alguém que é dominado pelo mal e executa e não está disposto a ouvir ninguém. E que se dane os outros. Mas você tem o outro lado. De alguém que a única coisa que fez na vida foi apresentar um sacrifício a Deus.
E foi o melhor que ele fez. E foi esse sacrifício apresentado como melhor, a melhor coisa é que ficou para todas as gerações. E que diz que ele mesmo, depois de morto, ainda fala. E por fim, eu quero falar das consequências. O que acontece depois? Nós temos aqui, a partir do versículo 10, as consequências do ato de Caim. Uma coisa que nós aprendemos no Evangelho, na Bíblia, é que atitudes têm consequências. Quem planta, colhe. A Bíblia diz que não vos enganeis. Aquilo que o homem semear, isso também sem falar. O que você está plantando hoje, vai colher amanhã. Já falei disso. E o que está acontecendo nesse texto aqui é isso. A primeira coisa que nós temos aqui é que o que Caim faz de mal, na verdade, a primeira consequência é em relação ao próprio Deus. A voz do sangue do teu irmão clama a mim. Clama a mim. Ah, meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência. E quando nós fazemos o mal, nós fazemos aos outros, em primeiro lugar. Fazemos a Deus. Pequei contra Deus e contra ti, diz o filho pródigo. Davi, pequei contra Deus. Pecado é contra Deus, sempre. O mal é contra Deus. O sangue do teu irmão clama a mim. Quando lavrares a terra, não dará mais a sua força. Todo mal tem consequências que vão além da individualidade. Envolvem toda a terra. Gente, quem que é culpado por essas enchentes que estão acontecendo aí? É engraçado aqui em São Paulo, né? Estão pedindo chuva. Manda chuva, Senhor. Aí Deus manda, aí tem enchente. Ô Deus, chove só lá na cantareira. Deus, chove só lá na represa. Peraí. Fomos nós que desviamos a trajetória dos rios. Fomos nós que poluímos os rios. Nós fizemos marginais onde os rios tinham lá suas cheias. Nós é que invadimos o espaço da natureza. Aí depois a gente fica chateado que tem enchente. Né? Nós é que maltratamos mal a natureza, pois a gente quer que as coisas não aconteçam. Ai, que tragédia. Por que Deus permite? Ora, nós não fomos bons administradores da terra que Deus colocou diante de nós. Agora a gente quer que Deus faça chover só na cantareira? Não. Não é assim. Maldita é a terra por tua causa, disse Deus a Adão. Você não é para ser mordomo da terra? Você não desobedeceu? Agora toda a criação vai sofrer consequências. O que você faz, as consequências, elas se espalham. Elas atingem outras pessoas, como aqui, perdeu a vida Abel. O texto nada fala, mas imagina Adão e Eva. Imagina o pai e a mãe numa situação em que um filho assassina o outro. Imagina isso. Que tragédia. Como é que um pai e uma mãe vão viver uma situação dessa, com uma memória dessa, com uma realidade dessa? Consequências terríveis. Maldita é a terra por tua causa, diz o texto. E aí, aqui tem uma coisa tremenda. Porque conquanto seja verdade que nós temos que enfrentar as consequências dos nossos atos, ainda aí há misericórdia de Deus. Caim reclama com Deus e fala: ó Deus, não vai dar para suportar isso. O que Caim fala aqui? A minha maldade é tão grande que não vai dar para suportar. Porque estás me lançando da terra, eu vou me esconder, você é fugitivo, e alguém vai me matar. E aí Deus coloca um sinal em Caim. Ele diz: não, Caim, ninguém vai te matar. Misericórdia de Deus, até nas consequências. Se é verdade de que o homem semear, isso ele vai, o homem plantar, isso ele vai colher, também é verdade que ainda que eu tenha plantado mal, se em algum momento da minha vida
eu decido mudar o rumo, eu me coloco diante de Deus, e eu digo: Deus, eu não quero mais ser assim, Deus, eu não quero mais viver dessa forma, aí tudo pode mudar. Diante de Deus, em primeiro lugar. Certas consequências você vai ter que enfrentar na vida, mas Deus será com você. Deus é capaz de perdoar, de te dar um futuro diferente e novo. Apesar de Caim ter assassinado o seu irmão, ainda assim Deus usa de misericórdia para com ele. Eu vou pôr um sinal em você, Caim, e ninguém vai te matar, ninguém vai te executar, porque você tem um sinal. Aliás, eu já ouvi falar pessoas dizendo que esse sinal de Caim era uma maldição. Maldição nada. Esse sinal que Deus colocou em Caim foi bênção. Bênção para ele não ser executado, para ele não ser morto, para ele poder viver. Isso me lembra o Evangelho. Então, quando seja verdade, como eu disse, que atos têm consequências, também é verdade que o Evangelho pode reverter tudo isso, tornar a coisa diferente, dar uma nova vida para aquela pessoa que se aproxima de Deus e se coloca diante de Deus. Para concluir, eu quero perguntar algumas coisas para você. Observe quais são as possibilidades que Deus colocou diante de você. Seja você lavrador, seja você pastor, claro, falando figuradamente, mas seja você quem for, onde você está, aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer, faça o melhor. Qual é o seu melhor? Qual é o seu melhor aqui, nesta igreja? O que eu quero ver aqui, gente, é pessoas dispostas a aprender, é pessoas dispostas a serem melhores. É uma igreja que quer caminhar e fazer o melhor para a glória de Deus. O que a gente não vai querer aqui é mediocridade. Gente que acha que está bom como está, não precisa mudar, está tudo legal, não quer aprender e tem raiva de quem quer mudar, crescer e aprender. Ouça as advertências de Deus na sua vida. Cuidado com as atitudes que você está tomando. É preciso enfrentar as consequências, mas sabendo que a misericórdia e a graça de Deus nos alcance. Eu quero convidar você a orar comigo, convidar você a pensar nos caminhos que sua vida está lhe levando. Para que caminhos você está indo? Qual é a sua trajetória? Quais são as suas possibilidades? Quais são os sentimentos que você tem em relação a essas situações que você vive? O que você está precisando ouvir? Qual é o melhor que você pode dar para a glória de Deus? Quero convidar você a orar comigo agora. Quero que você presente a Deus a sua vida, o seu momento de vida. Coloque tudo isso diante do Senhor agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante da primeira tragédia da Escritura. E nós queremos aprender com isso. Nós estamos aqui entre nós, falando de unidade, falando de caminharmos juntos, falando de ser um. E eu quero, ó Deus, nessa hora clamar por nós aqui, porque quando nós lemos esse texto da Tua Palavra, nós ficamos por um lado chocados com o que pode acontecer numa relação humana. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, nós ficamos impressionados com a graça, com a misericórdia, também esperançosos, ó Deus, de que o Senhor fala conosco. Quando nós lemos esse texto da palavra, nós nos lembramos de outros também. Que se aqui o que nós temos é um desfecho ruim, nós lembramos também de outras circunstâncias como Davi, de outras circunstâncias como de Abraão, de outras circunstâncias como do próprio Abel, que ofereceu ao Senhor o melhor, teve a sua vida tolhida, mas ficou como testemunho para gerações futuras. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe. Nós queremos aqui como igreja caminhar como irmãos em Cristo, como pessoas sujeitas às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, pessoas com os mesmos potenciais, porque somos tão pecadores quanto, mas ao mesmo tempo pessoas que são alvos da Tua graça e
e da tua misericórdia. Ó Deus, abençoa este povo que é teu, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Se quiser, você pode, enquanto nós cantamos essa canção, você pode orar ao Senhor, meditar naquilo que você ouviu e deixar que o Espírito Santo te convença muitas vezes daquilo que ainda você insiste em não aceitar. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe.
falado hoje muito mais sobre Caim, quem sabe você hoje tenha que lembrar de Abel. Ele tem uma história muito curta, não tem quase nada sobre ele, mas tem o principal: ele ofereceu o melhor para Deus. E por causa disso, depois de morto ainda fala. Como esse cântico que nós acabamos de cantar disse, você reflete a imagem do Senhor. Você é um espelho. Você é mais precioso que o ouro de Ofir. Somos feitos à imagem de Deus, para refletir a imagem de Deus. Às vezes a gente se sente caído, porque as coisas não são como a gente gostaria que fosse. Mas lembra de Abel? Abel fez tudo do melhor, mas foi assassinado. Ele não teve em vida nenhuma glória. Ele foi uma vítima do próprio irmão. Ele foi uma vítima de uma desgraça. Mas ele foi e é um exemplo para as demais gerações. Quero desafiar você em nome de Jesus. Sabe, você talvez esteja pensando assim: ah, minha vida, o que eu estou fazendo ninguém vê, o que eu estou fazendo não tem valor. Mas ofereça o melhor para Deus, e é o suficiente, basta. E sabe, hoje é o dia de você falar isso para Deus: Senhor, eu quero oferecer o melhor em nome de Jesus. Eu quero, independente da trajetória da minha vida e o que virá, eu quero ser lembrado por isso, ter oferecido o melhor ao Senhor. Olha para a pessoa que está do lado de você, diga assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, se dê a paz. Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus.